Sabe o que eu vou fazer hoje, Pai? Eu vou agradecer, porque não existe dia ruim para quem entende que acordar já é uma vitória. Teve gente que deitou antes e não acordou, mas eu tô de pé, Pai. Teve gente que sonhou para hoje e não acordou, mas eu estou de pé. Então a minha maior vitória hoje foi ter acordado. O meu maior presente hoje foi abrir os olhos e poder respirar e ver que um novo dia chegou e eu estou de pé para fazer tudo de novo. Correr atrás dos sonhos tudo de novo. E que o Senhor venha me abençoar. E que esse dia venha ser incrível, produtivo. Tenha um ótimo dia, meu amigo Espírito Santo. E obrigado, Deus. Como se tornar irreconhecível em 30 dias, com 16 hábitos simples. Se você repetir esses 16 hábitos por 30 dias, você vai se olhar no espelho e não vai mais se reconhecer. 1. Arrume sua cama todo dia. É simples, mas ensina disciplina e respeito por você mesmo. 2. Comece o dia com um copo de água. Seu corpo precisa de hidratação antes de qualquer estímulo. 3. Troque 15 minutos de celular por leitura. Basta uma página por dia para reacender a mente. 4. Se vista bem, mesmo sem sair de casa. Quando você se vê com dignidade, o mundo começa a te ver também. 5. Respire com calma por 5 minutos. Isso reduz a ansiedade e te traz de volta para o presente. 6. Pegue sol. Nem que seja por 10 minutos na varanda. A luz natural muda o seu humor. 7. Cuide de algo vivo. Uma planta, um pet, ou até você mesmo. Cuidar ensina presença e paciência. 8. Escolha um objetivo diário. Uma coisa simples. Terminar uma tarefa ou ajudar alguém. 9. Fale menos. Escute mais. Quem escuta, entende. Quem entende, decide melhor. 10. Evite reclamar por um dia inteiro. Você vai perceber quanta energia estava sendo desperdiçada. 11. Coloque o celular longe antes de dormir. Seu sono vai melhorar. E seus pensamentos também. 12. Anote algo que aprendeu hoje. Você vai ver como evolui mais do que imagina. 13. Cuide da sua aparência. Não é vaidade. É respeito com quem você quer se tornar. 14. Fale com alguém que você ama, nem que seja uma mensagem rápida. Vínculo é cura. 15. Antes de dormir, pense no que você quer construir. Sua mente vai trabalhar por você enquanto você dorme. 16. Tome um banho frio. Ele fortalece sua vontade e te prepara para qualquer desafio. Não é sobre mudar tudo de uma vez. É sobre repetir aos poucos o que te aproxima da sua melhor versão. Existe um erro que parece cuidado, mas, na verdade, é uma das maiores fontes de sofrimento. Pensar em tudo o tempo inteiro. Talvez você conheça isso. Deita para dormir e a mente começa. E se der errado? E se eu perder isso? E se aquela pessoa pensar aquilo? Enquanto o corpo tenta descansar, a mente continua trabalhando. O problema é que ela acredita que pensar mais vai proteger você. Mas acontece o contrário. Quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais eles crescem. E mais distante, a paz fica. As pessoas inteligentes percebem isso cedo. Nem todo pensamento merece atenção. Alguns precisam apenas passar. Existe um exercício simples. Quando surgir um pensamento repetitivo, não pergunte como faz para acabar com isso. Pergunte: esse pensamento está resolvendo algum problema? Ou apenas está ocupando espaço? Essa pergunta faz você recuperar o controle da própria mente. Porque pensar não é o problema. O problema é acreditar que todo pensamento precisa ser seguido. Talvez inteligência não seja pensar mais. Talvez seja escolher quais pensamentos merecem permanecer.
Você tem R$ 100, não 100 mil reais. Não um 13º salário inteiro caindo na conta de uma vez, não uma herança, não uma virada de sorte na loteria ou no bicho. R$ 100, o preço de um jantar para 2 pessoas num restaurante mediano ou de uma ida ao mercado quando já falta quase tudo em casa. Esse dinheiro, historicamente, sempre teve o mesmo destino na sua vida: sumir. Ele derrete num boleto atrasado, numa assinatura de aplicativo que você esqueceu de cancelar há meses, num pedido de comida de sexta-feira que virou hábito sem avisar, num Pix impulsivo mandado às 23 horas da noite. Ele nunca chega a lugar nenhum, porque nunca teve para onde ir. Esse vídeo não é sobre isso. É sobre o que acontece quando pela primeira vez esses mesmos R$ 100 ganham um destino. E já aviso de cara, isso não vai te deixar rico da noite para o dia. Desconfie de quem prometer o contrário e desconfie de mim também se eu disser que 10% ao ano é garantido. É média, não promessa. Teve ano de cair 20 e ano de subir 30. O que vai acontecer aqui é mais silencioso, mais lento e lá na frente muito mais poderoso do que qualquer enriquecimento relâmpago que você já viu passar na tela do celular. Talvez você esteja pensando que R$ 100 por mês é pouco demais para fazer diferença, que isso só funciona para quem já tem dinheiro sobrando. Guarda essa dúvida, porque ela vai ser respondida com números reais daqui a pouco, e a resposta não é a que você está esperando. Pensa em quantos R$ 100 já passaram pela sua mão só esse mês, sem deixar rastro nenhum. 2 cafés por dia numa cafeteria de shopping já somam isso em menos de 2 semanas. 3 corridas de aplicativo num sábado à noite também somam. Uma assinatura de streaming que você nem lembra mais a senha, empilhada em cima de outra que você jurou que ia cancelar mês passado, também chega perto disso. O dinheiro nunca foi o problema de verdade. O problema sempre foi esse dinheiro não ter um destino esperando por ele, antes que ele encontrasse um sozinho, quase sempre um destino bobo. São 20 horas de uma terça-feira comum, sem nada de especial acontecendo. Você abre o aplicativo de um banco digital ou de uma corretora, tanto faz qual dos dois, porque a ferramenta importa muito menos do que a decisão em si. Você transfere R$ 100 para uma reserva que rende bem mais que a poupança, ou compra uma fração de Tesouro Selic, ou entra num fundo simples de renda fixa. Nada exótico, nada arriscado, só o tipo de coisa que, na média histórica de mercado, incluindo os anos bons e os ruins, rende perto de 10% ao ano. Leva 7 minutos contando o tempo de criar a senha. Não aparece nenhum aviso na tela dizendo que sua vida está mudando de direção. Não toca música nenhuma. É só um número saindo de um lugar do sistema financeiro e entrando em outro. É praticamente o mesmo esforço de abrir um aplicativo de comida e escolher o de sempre. Só que dessa vez, o pedido não chega em 40 minutos numa sacola. Chega em décadas, dentro de um extrato. No dia seguinte, seu saldo não parece diferente de nada. R$ 100 rendendo em algum canto discreto do mercado financeiro parecem exatamente tão insignificantes quanto R$ 100 parados numa conta corrente comum. E é bem aqui que a maioria das pessoas desiste, porque esperava sentir alguma coisa acontecendo e não sentiu absolutamente nada. Passa um mês inteiro. Você configura o aporte para sair sozinho, no mesmo dia em que o salário cai, antes que a conta tenha qualquer chance de gastar esse dinheiro por você primeiro. Antes que o segundo aporte entre, você espia o extrato. O primeiro Pix de R$ 100 já virou R$ 101. Ganhou R$ 1 que não existia antes, sem negociar nada, sem estudar gráfico nenhum, só deixando o dinheiro trabalhar sozinho pela primeira vez na vida. Parece até ridículo escrever isso num roteiro, eu sei. R$ 1 não compra nem um pastel de feira, mas esse é o primeiro mês da sua vida inteira em que o dinheiro trabalhou para você, e não o contrário. Existe um estudo de 2 economistas chamados Madrian e Shea, que comparou funcionários inscritos automaticamente num plano de previdência com funcionários que precisavam se inscrever sozinhos, mês a mês, na mão. Quem entrou no automático guardou mais que o dobro do outro grupo, porque a decisão de guardar dinheiro parou de depender de força de vontade repetida todo mês. Isso é exatamente o que você acabou de fazer, só que agora com nome e estudo por trás. 6 meses depois, R$ 600 entraram aos poucos, um aporte igual todo mês, sem drama nenhum. Só que, bem nesse mês, a bolsa despenca. Os fundos multimercado que todo canal de investimento recomendava 2 meses antes voltam para trás. E o noticiário econômico vira uma sucessão de manchetes assustadoras sobre recessão, dólar disparando e juros subindo. Seu saldo, que deveria estar em algo perto de R$ 618, aparece na tela marcando R$ 567. Você está, tecnicamente, com menos dinheiro do que colocou. Esse é o teste.
Todo roteiro sério sobre investir tem um momento assim, porque toda a vida real de investidor também tem. É a hora em que o instinto mais antigo do seu cérebro grita para você tirar tudo dali antes que suma de vez. É exatamente aqui que quase todo mundo que começou a investir por impulso, sem entender o próprio hábito, desiste para sempre, jurando que investimento não é para ele. Seu cérebro não foi construído para diferenciar uma queda de mercado de um perigo real, daqueles que ameaçavam a sobrevivência há milhares de anos. Os psicólogos Kahneman e Tversky deram nome a isso, aversão à perda. Ele reage do mesmo jeito instintivo, disparando o mesmo alarme interno, mesmo quando o único risco real é você mesmo apertando o botão errado num momento de pânico passageiro. Só que existe um levantamento de mercado feito com décadas de dados da Bolsa Americana, e o padrão se repete sempre que alguém refaz a conta com qualquer bolsa do mundo, inclusive a nossa, mostrando que quem perde apenas os 10 melhores dias dentro de um período de 20 anos tem o retorno final cortado praticamente pela metade. E o problema é que ninguém avisa com antecedência quais são esses 10 dias. Eles quase sempre aparecem colados nos piores dias, bem quando todo mundo está com mais medo e mais vontade de sacar tudo. Então você não faz nada, literalmente nada. Não vende, não entra em pânico, não liga para o gerente do banco às pressas. Só deixa o aporte de R$ 100 continuar caindo, mês depois de mês, enquanto o mercado balança lá fora sem pedir sua opinião. Um ano depois daquela terça-feira comum, você abre o extrato de novo. Entraram R$ 1.200 no total, 100 por mês. 12 meses seguidos, sem falha nenhuma. O saldo mostra R$ 1.267. Você fez R$ 67 além do que colocou, sem negociar nada, sem acompanhar gráfico o dia inteiro, sem virar noite lendo sobre economia. E é aqui que acontece a primeira virada de verdade, e ela não tem nada a ver com o valor que apareceu na tela. Antes daquela terça-feira às 20 horas, você era alguém que vivia dizendo por aí que ia começar a investir um dia desses. Depois dela, você virou alguém que investe. A frase muda de tempo verbal, e essa mudança de tempo verbal vale mais do que os R$ 67 somados. Talvez nessa altura você esteja pensando que R$ 67 em um ano inteiro não parece motivo para tanto discurso. E é justo pensar isso. O ponto nunca foi esse número pequeno. O ponto é que você repetiu a mesma decisão 12 vezes seguidas, sem precisar decidir de novo a cada mês. E isso é mais raro do que parece. O aporte sai da conta no mesmo dia todo mês, sem exigir nenhuma decisão nova, do mesmo jeito automático que o aluguel sai no dia 5, sem que você precise se lembrar de pagar. Ninguém trata pagar aluguel como um esforço de força de vontade. Você só paga, porque é automático e porque a consequência de não pagar é clara demais para arriscar. Guardar dinheiro devia funcionar exatamente assim. E a partir desse ponto da história, para você, já funciona. Um amigo seu naquela época provavelmente riu quando você contou que estava guardando R$ 100 por mês. Falou que isso não ia mudar nada na sua vida, que era melhor gastar enquanto é jovem, que dinheiro guardado assim demora demais para fazer diferença de verdade. Ele não estava mentindo, só estava olhando para o mês 1 e não para o ano 30. 5 anos depois, R$ 6.000 entraram, 100 por mês, 60 meses seguidos, incluindo os meses de 13º apertado e os meses em que sobrou pouco depois do aluguel. O saldo marca R$ 7.808. Você fez R$ 1.808 além das suas próprias contribuições. Nesse ponto da história, o seu cartão do banco parece exatamente igual ao de qualquer outra pessoa na fila do caixa eletrônico. Ninguém no ônibus ou no elevador do trabalho sabe que, em silêncio, você virou uma pessoa diferente da que era 5 anos atrás. Alguém que trata guardar dinheiro como algo tão automático quanto pagar aluguel todo dia 5. 10 anos depois, R$ 12.000 entraram ao longo da década, 100 por mês, sem interrupção. Mesmo atravessando uma pandemia inteira, uma eleição tensa, e pelo menos 2 crises que pareceram o fim do mundo financeiro enquanto estavam acontecendo. O saldo hoje mostra R$ 20.655. Você fez R$ 8.655 além do que guardou com o próprio suor. Isso já é mais do que o valor de entrada de um carro popular usado, construído inteiro com R$ 100 por mês e paciência, sem nenhum milagre no meio do caminho. 20 anos depois daquela terça-feira qualquer, R$ 24.000 entraram aos poucos ao longo de 2 décadas inteiras da sua vida adulta. O saldo agora marca R$ 76.570.
R$ 52.570 desse valor não saíram do seu bolso, saíram do tempo trabalhando em cima do dinheiro que você nunca parou de colocar ali. Você não é mais o combustível dessa história. Virou o piloto automático que só olha o painel de vez em quando. O juro composto não pede mais aporte, ele pede mais calendário. Dá para dobrar o valor que você guarda todo mês, mas não existe atalho que substitua o tempo que ainda falta passar. 30 anos depois daquela terça-feira comum, R$ 36 mil entraram ao total, 100 por mês, sem uma única interrupção. O saldo final mostra R$ 227.933. R$ 191.933 desse total nunca passaram pela sua conta corrente. Vieram do tempo, sozinho, fazendo o que só o tempo faz quando ninguém atrapalha o processo no meio do caminho. Tem um exemplo clássico que todo consultor financeiro usa para explicar isso. Duas pessoas, uma que começa a guardar R$ 100 por mês aos 25 anos e para de contribuir aos 35, e outra que só começa a guardar aos 35 anos e segue até se aposentar. A primeira pessoa, mesmo tendo colocado dinheiro por muito menos tempo no total, quase sempre termina com mais patrimônio do que a segunda. Os 10 anos de vantagem lá no começo valem mais do que décadas inteiras de esforço depois. É por isso que a data em que você começa pesa mais do que o quanto você consegue colocar todo mês. Duas pessoas na mesma família, um irmão mais velho e uma irmã mais nova, podem terminar essa história em lugares completamente diferentes, só por causa de uma decisão tomada 10 anos antes ou 10 anos depois. Não é injustiça, é matemática pura fazendo o que sempre fez, sem se importar com quem merecia mais ou menos. Repare que, em nenhum momento desse roteiro, os R$ 100 foram o ponto principal. O ponto nunca foi o valor em si. O ponto sempre foi a taxa, o hábito, a decisão repetida 360 vezes ao longo de 30 anos, sem exigir força de vontade nova depois da primeira vez. Você não construiu um saldo, você construiu uma rotina que constrói saldo sozinha, mês após mês, sem precisar da sua supervisão constante. E se, 10 anos depois daquela terça-feira, você tivesse trocado de emprego, prometido a si mesmo reconfigurar o aporte assim que a poeira baixasse e deixado isso se arrastar por 2 anos inteiros, essa pausa teria custado, lá na ponta final da história, alguma coisa perto de R$ 16 mil em patrimônio que nunca chegou a se formar. Uma pausa que parece pequena e sem importância quando você está vivendo ela no presente e caríssima quando você olha de longe, 20 anos depois, com a calculadora na mão. Isso parece um argumento contra começar pequeno, eu sei que parece. Mas é exatamente o oposto. É um argumento a favor de começar de qualquer jeito, hoje, com o valor que couber no seu bolso agora, porque o tempo perdido no início nunca é recuperado depois, nem com aportes maiores, nem com sorte na bolsa. E lembrando que nada aqui é recomendação de investimento, é só a lógica por trás do hábito, o resto você decide com quem entende do assunto de verdade. A mudança mais importante desse vídeo inteiro não está em nenhum número que eu falei até agora. Está no jeito como você passa a abrir o aplicativo do banco. No começo você abria o extrato escondido no banheiro do trabalho, no meio do expediente, com o estômago apertado, com medo de ver um número vermelho na tela. Depois de alguns anos fazendo esse aporte sem falhar nenhum mês, você abre o mesmo aplicativo por curiosidade, quase por prazer, só para ver até onde o hábito já te levou dessa vez. O medo virou interesse. Esse é o prêmio de verdade escondido nessa história inteira. E nenhum extrato bancário mostra esse número específico na tela. Os R$ 100 nunca foram o ponto. O que os R$ 100 colocam em movimento é o ponto. Você pode fechar esse vídeo agora e voltar para o feed daqui a alguns segundos. E amanhã de manhã, sua vida vai estar exatamente igual à de hoje de manhã. Ninguém vai notar diferença nenhuma no seu dia a dia. Mas você também pode fazer o que essa história fez lá no início. Abrir o aplicativo do banco agora mesmo, configurar R$ 100 para sair sozinho todo mês e deixar o tempo fazer o resto do trabalho que só ele sabe fazer direito, sem pressa e sem drama. A diferença entre as duas versões de você daqui a 30 anos não está em nenhuma sorte, nenhum bônus caindo do céu, nenhuma virada repentina de mercado. Está inteira nessa decisão pequena, quase boba de tão simples, que você ainda pode tomar hoje à noite, antes de dormir, sem precisar esperar o mês que vem, o salário que vem, ou a hora certa que, convenientemente, nunca chega para ninguém. Não existe idade certa nem salário mínimo exigido para começar essa história. Existe só a terça-feira, ou a quinta, ou o domingo à noite em que você decide que R$ 100 vão ter, finalmente, um destino diferente do de sempre. Quanto mais cedo essa noite acontecer,
menos esforço o resto da história vai exigir de você lá na frente, porque o tempo faz a parte pesada do trabalho sozinho, sem cobrar hora extra. Se você chegou até aqui e ainda não começou, comenta aqui embaixo o que está te segurando, porque na maioria das vezes não é falta de dinheiro, é falta do primeiro clique. E se você já começou faz tempo, comenta também há quanto tempo você mantém esse hábito, porque essa conversa aqui embaixo pode ser exatamente o empurrão que falta para quem ainda está lendo e decidindo se vale a pena começar hoje ainda.